Curve sua cabeça, vamos mais uma vez apresentar esse momento ao nosso Deus. Querido Deus maravilhoso Pai, Deus Santo, Deus Eterno, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, na casa onde nos reunimos como igreja para Te adorar, Te exaltar, glorificar o Teu santo nome. Aqui, Senhor, nós viemos aos domingos, Pai, para dizer que Tu és o nosso Senhor, para Te adorar, Senhor, engrandecer o Teu santo nome. E queremos, Senhor, que o Teu Espírito fale conosco, Senhor. Queremos, Senhor, a cada dia Te conhecer mais e melhor. Queremos que o Teu Espírito nos conduza conforme a Tua vontade, Santo Deus. Então, Paizinho, nós Te pedimos, fala conosco, abre o nosso entendimento para a Tua palavra, Senhor. Então, Paizinho, nós estamos aqui abertos, abrindo o nosso coração, abrindo nossa mente, para que a Tua palavra realmente encontre uma terra fértil em nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, essa semana eu recebi uma mensagem no WhatsApp e eu queria, antes de começar a ministração, que de certa forma tem a ver um pouco com a ministração de hoje. E eu vou ler aqui para vocês o que estava escrito nessa mensagem. Diz assim, talvez algumas pessoas receberam aqui também. O título diz assim, até a última gota de sangue. Um cientista de Phoenix, Arizona, queria provar uma teoria e precisava de um voluntário que chegasse às últimas consequências. Conseguiu em uma penitenciária. Era um condenado à morte que seria executado na penitenciária de St. Louis, no estado de Missouri, onde existe pena de morte, executada em cadeira elétrica. Propôs a ele o seguinte: ele participaria de uma experiência científica na qual seria feito um pequeno corte em seu pulso, o suficiente para gotejar o seu sangue até a última gota. Ele teria uma chance de sobreviver caso o sangue coagulasse, e se isso acontecesse, ele seria libertado. Caso contrário, ele iria falecer pela perda do sangue, porém teria uma morte sem sofrimento e sem dor. O condenado aceitou, pois era preferível desta forma a morrer na cadeira elétrica. O condenado foi então colocado em uma cama alta, dessas de hospital, tendo seu corpo imobilizado. Fizeram um pequeno corte em seu pulso e embaixo do pulso foi colocada uma pequena vasilha de alumínio. Disseram a ele que ele ouviria o gotejar de seu sangue na vasilha. O corte foi superficial e não atingiu nenhuma artéria ou veia, sendo o suficiente para que ele sentisse que seu pulso fora cortado. Ao cortarem o pulso, abriram a válvula do frasco para que ele acreditasse que o som do gotejamento era o sangue dele que estava caindo na vasilha de alumínio, quando na verdade era o soro do frasco. De 10 em 10 minutos, o cientista, sem que o condenado visse, fechava um pouco a válvula do frasco e o gotejamento diminuía. O condenado acreditava que era seu sangue que estava diminuindo e com o passar do tempo ele foi perdendo a cor e ficando cada vez mais pálido. Quando o cientista fechou por completo a válvula, o condenado teve uma parada cardíaca e faleceu sem ter perdido sequer uma gota de sangue. O cientista conseguiu provar que a mente humana cumpre ao pé da letra tudo o que lhe é enviado e aceito pelo seu hospedeiro, seja algo positivo ou negativo, e que sua ação envolve todo o organismo, tanto na parte orgânica ou psíquica. Quem pensa em fracassar, já fracassou mesmo antes de tentar. Amém? Vocês entenderam, querido? Esse cientista ele queria provar, de certa forma, o poder que a mente tem. E aí ele encontra uma pessoa disposta a fazer isso, né? Um condenado à morte. E ele chega para aquele condenado e diz: vou dar um pequeno corte no teu pulso. E vai gotejar
Se o sangue coagular e fechar esse corte, tu está livre da tua pena de morte, tu vai viver. Mas se não, tu vai morrer até perder a última gota de sangue. Só que era só um teste mental. Eles até fizeram um corte no braço dele. Só que não cortaram nenhuma vez, nem nada. Ele não ia morrer com aquele corte de maneira nenhuma. Só que ele achava que estava perdendo todo o sangue, onde na realidade era o soro que tinham colocado debaixo da cama e ele ficava pingando na vasilha. Só que na mente dele tinham feito um corte no braço e o sangue dele estava pingando gota por gota. Com o passar do tempo, a 10 minutos, o cientista ia lá e fechava aquela válvulazinha do soro e caía menos soro. Então ele ouvia que as gotas estavam diminuindo. Consequentemente, ele ia ficando pálido até o ponto dele ter uma parada cardíaca e morrer. Queridos, quantas vezes nós transformamos uma situação, uma dificuldade em um monstro, porque a nossa mente começa a fantasiar coisas que na realidade são coisas simples de nós resolvermos. Eu costumo falar, querido, que se nós acreditássemos verdadeiramente na palavra de Deus, se nós acreditássemos verdadeiramente em tudo que vai acontecer. Alguém já ouviu falar em escatologia? O fim dos tempos? O que vai acontecer daqui para frente? Se nós acreditássemos realmente na palavra de Deus, no que ela diz que já aconteceu, que está acontecendo e no que vai acontecer, nós não dávamos tanta importância para tantas coisinhas simples do dia a dia de hoje. Nós supervalorizamos, às vezes, um problema entre um casal. Nós supervalorizamos uma briguinha entre irmãos, a ponto de sair da igreja, a ponto de não querer mais Jesus. Queridos, sabe por que isso? Porque ainda nós não nos convertemos ainda verdadeiramente. Ainda falta nós caminharmos um pouco. Eu estou preparando uma ministração onde fala disso, onde fala da porta, do caminho e do alvo a chegar. E é durante esse caminho, querido, que a gente dá importância para tantas coisas desnecessárias, sendo que nós temos um alvo muito maior, mas a maioria de nós realmente não acredita no que está para acontecer. E aí supervaloriza situações que era para nós dizer, querido, isso não me importa. Sabe essas briguinhas, sabe essas conversinhas, sabe essas coisinhas do dia a dia que quer nos tirar a paz, que diante de uma tão grande e maravilhosa salvação que está diante de nós podemos dizer assim, isso não me importa. Eu estava conversando com a pastora Jane hoje mesmo sobre isso. A gente vê casais que diante de qualquer dificuldade quer separar. Qualquer luta, sabe por que quer separar? Porque talvez ache que é o caminho mais fácil. É mais fácil separar do que enfrentar a situação, do que resolver aquela situação. Então o ser humano ele sempre procura o caminho mais curto, o caminho que ele pensa que é mais fácil. Essa história, querida, aqui é uma história verídica. E aquele homem, ele pensava que estava perdendo o sangue dele. Ele supervalorizou uma situação onde ele não estava nem vivendo. Mas ele acreditou a ponto de morrer. O que é que nós estamos supervalorizando, que está tomando o lugar de Cristo, que está tomando a nossa paz, tirando a nossa paz entre os irmãos, entre a família, entre os casais? Querido, Jesus, ele morreu por nós. Ele sofreu por nós, ele deu a vida por nós. E hoje foi lido aqui que se você está cansado, não desista. Foi lido hoje aqui que se você estiver cansado, venha a Cristo. Coloque o seu cansaço sobre Ele. É isso que nós devemos fazer. Está com problema, querido, no seu casamento? Está com problema em casa, na sua família, no seu trabalho, na saúde? Então vá até Cristo. Confie nele.
João 15, 20 diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Esse versículo aqui, ele está dizendo que Jesus, ele passou por situações que nós também vamos passar. Sabe essas lutas que você tem enfrentado? Eu disse assim, eu já passei por elas. A dificuldade que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, é como se Jesus dissesse assim, eu passei, não desisti e nem pequei. Sabe por quê? Porque Jesus tinha convicção de quem ele era e qual era a missão dele, qual era o destino dele. Eu estou falando aqui de Jesus homem. Homem, carne como nós, como a Bíblia diz. Que passou por aflições, por lutas, por dificuldades. É disso que eu quero falar disso hoje. De uma grande agonia que Jesus passou. Mas não desistiu. E sabe por que ele não desistiu também, querido? Por amor a nós. Ele olhava e via cada um de nós, sabendo que nós não iríamos aguentar. Imagina que se hoje nós temos dificuldade de aguentar dificuldades do dia a dia. Imagine se Jesus não tivesse morrido por nós. Imagine se nós não tivesse o Espírito Santo nos conduzindo, nos dando força. O tema da nossa mensagem hoje, eu quero falar de uma agonia de Jesus. A agonia de Jesus por amor a nós. Eu espero que essa palavra possa falar com você de uma forma bem particular. Abra sua Bíblia em Marcos 14, 32. Vamos meditar um pouco aqui, momentos antes da paixão, como a gente fala, né? A paixão de Cristo, o amor de Cristo por nós. Marcos 14, 32. Eu quero que essa palavra de hoje, querido, venha falar com você de uma forma que os problemas que surgiram na sua vida, você entenda que esses problemas vão lhe fortalecer. Como diz, né? Não é para a morte, é para a vida. Não é para lhe derrubar, é para que você se fortaleça. Marcos 14, 32 diz assim: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afaste de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Amém? João 13, 27 diz assim: o que você está para fazer, faça depressa. Quando Jesus fala para Judas. Com essas palavras, Cristo deu início a uma série de eventos mais importantes que já aconteceu nessa terra. Essa semana eu estava assistindo a ministração com a Jane, onde o pastor Leandro Vieira falando sobre o iluminismo. O iluminismo que você estudou, né, na escola.
onde eles tentaram, a história tentou fazer daquela época do iluminismo o evento mais importante da Terra. Eles até falavam da religião, eles até acreditavam em Jesus, mas o que eles queriam realmente era tirar a importância do que Jesus fez na cruz, do evento maior da história da humanidade, para que Jesus ficasse sempre em segundo plano. O diabo, ele sempre age para tentar tirar Jesus de cena, e muitos de nós têm caído nessas situações. E esse evento, querido, de Jesus na cruz, de Jesus morrendo por nós, dando a vida por nós, a vinda dele aqui na terra, se transformando, o nosso Deus se transformando em homem, para mostrar o caminho de volta para casa. É o evento mais importante que já ocorreu nesse mundo. Amém? Não existe outro evento que se compare a isso. Nós não podemos deixar que nada venha nos induzir ao erro, ao engano. Querido, Jesus, ele se dispôs a morrer por amor a nós. Esse evento aqui, quando ele, aqui em Marcos, quando nós falamos aqui do que estava acontecendo com ele, próximo de acontecer, ele pega os seus discípulos e sobe o monte, e ele separa ali 3 e se distancia para orar, porque ele sabia da grande aflição que ele ia passar, do momento tão ímpar e importante na história, o momento mais importante, digamos assim, que a humanidade poderia passar, que era exatamente Deus, homem na terra, e estava próximo de consumar o propósito dele naquela vinda dele aqui naquele momento. Eu creio assim que o segundo momento mais importante nessa terra será quando Jesus vier pegar a sua igreja. Amém? E que cada um de nós possa estar preparado para realmente estar com ele. Quando nós formos para Nova Jerusalém, que cada um de nós, cada rostinho aqui, nós possamos nos olhar e ver assim, valeu a pena, estamos aqui na Nova Jerusalém. Amém? Jesus tinha muito o que compartilhar com seus discípulos naquela noite e prepará-los para o que estava por vir. Queridos, os discípulos, se você analisar, eles estavam como nós. Eles já sabiam o que ia acontecer. Só que parece que a mente deles estavam assim, tinha um bloqueio, parece que tinha uma muralha, que eles não conseguiam entender o que estava realmente acontecendo. Sabe, vocês sentadinhos agora, nós... Eu me lembrei agora quando quando Noé estava construindo a arca. Ele falando o que ia acontecer, ele falando que ia ter uma grande inundação, que ia haver uma grande salvação também. Mas o povo não dava atenção. Aqueles discípulos que eles já estavam caminhando com Jesus por mais ou menos 3 anos, e Jesus dizia diariamente o que estava fazendo, qual era o propósito dele e o que é que iria acontecer. E horas antes de acontecer, Jesus se reúne com eles, toma ali uma ceia, como se fosse ali a despedida, conduz eles para o monte, se reúne com eles, e mesmo naquele momento, parece nós agora. Estamos ouvindo Jesus falando, lemos a palavra, a gente ouve centenas de ministrações, até diz que acredita, mas o nosso agir, as nossas atitudes são de pessoas incrédulas. O nosso dia a dia são atitudes de pessoas que não acreditam verdadeiramente no que vai acontecer. E Jesus separa 3 ali, eu fico pensando, Senhor, esses 3, sabe, queridos, são vários motivos pelo qual Jesus separa 3 ali e leva ali junto. Mas eu quero dizer a vocês que um desses motivos que eu creio que Jesus separa aqueles 3 é porque talvez os outros não estivessem ainda preparados
para ver Jesus no momento de tamanha aflição. Porque eles queriam ver Jesus triunfando, Jesus destruindo Roma, Jesus rei. E talvez eles não estivessem preparados para ver um Jesus rei, mas também homem. Um Jesus rei que ia triunfar, mas não com a espada na mão. Um Jesus rei que ia triunfar na cruz. Talvez eles não estivessem prontos, querido, para ver Jesus com a alma aflita, até a morte, como ele diz. E aqueles três, possivelmente, eram os únicos três que estavam prontos para ouvir aquilo de Jesus. Sabe, queridos, nós temos uma liderança na nossa vida. Nós temos pessoas confiáveis que a gente pode abrir o coração. Não é com todo mundo, querido, que você sai abrindo seu coração, falando daquilo que você está sentindo e vivendo, não. Nós temos nossa liderança, eu tenho um pastor, eu tenho um apóstolo, eu tenho pessoas que eu posso conversar. A gente não sai falando da nossa vida para qualquer pessoa, porque essas pessoas, por mais que estejam caminhando conosco dentro da igreja, às vezes não têm a maturidade de receber aquilo e não lhe condenar até com um simples olhar. E Jesus ali, ele separa aqueles três para aquele momento ali de angústia. Talvez aqueles três estavam mais preparados para ver Jesus passar por aquele momento tão difícil, como ele diz, Marcos 14:34, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, disse ele aos três discípulos. E aí ele se separa um pouco daqueles três discípulos, né, e começa a falar com o Pai. Ele diz assim, se possível fosse, afasta de mim esse cálice. Se possível fosse, afasta de mim esse cálice. E Marcos 14:35, ele diz assim, Abba, Pai, tudo é possível. Tudo te é possível. Afaste de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Sabe que nós temos que aprender a viver dessa forma. Nós queremos tantas coisas, queremos viver tantas coisas, mas nós temos que aprender a confiar em Deus e dizer, Senhor, eu quero isso, mas o que realmente importa, o que realmente eu quero, é que a tua vontade seja feita na minha vida. Amém? E o autor de Hebreus, ele fala desse momento de agonia de Jesus. Hebreus 5:7 diz, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Querido, o autor de Hebreus aqui, ele começa dizendo assim, o qual, nos dias da sua carne, como que diz assim, no momento que ele se fez homem, no momento que ele era igual a mim e a você, oferecendo grande clamor e lágrimas, orações e súplicas a Deus, que era aquele que podia o salvar daquele momento. Foi ouvido quanto ao que temia. Não, ele tinha que passar por aquilo. Ele precisava passar por aquele momento. Queridos, por que Jesus precisava passar por aquele momento? Para poder nos alcançar. Para que através da morte dele, da agonia dele naquela cruz, naquele momento, nós tivéssemos a felicidade de retornarmos para o lar, de retornarmos para Deus, de retornarmos para o nosso Senhor. Talvez você esteja passando por alguma luta e não entende, Senhor, qual é o motivo dessa luta. A Bíblia diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Quando a gente não entende, querido, a gente simplesmente obedece. Deixa Deus agir. Senhor, eu posso até não entender, mas eu sei que tu vai trabalhar a meu favor. Eu creio que tu vai trabalhar a meu favor. Então, querido, confie no Senhor.
Qual é a agonia que você está passando hoje? Qual é a luta? Qual é a dificuldade? Jesus, naquele momento ali de agonia, ele queria que passasse dele e dissesse: Senhor, passa de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Em Lucas 22, 44, tem uma coisa muito interessante quando fala das gotas, né, de sangue. Sua angústia de alma o conduziu a um nível tão intenso de oração que o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Algumas pessoas já foram pesquisar em relação a isso. E alguns médicos dizem que se você tiver numa aflição muito grande, muito profunda, você pode suar gotas de sangue. E a Bíblia que diz, né, algumas versões dizem que eram gotas de sangue verdadeiramente. Algumas dizem assim, né, como aqui essa, diz assim: o seu suor era como gotas de sangue que caía no chão de tamanha aflição de Jesus. Querido, eu volto a dizer, ali ele era homem. Ele estava diante de todo o pecado da humanidade, um peso que nós não sabemos medir, nós não temos como medir esse peso que estava sobre Jesus. O que poderia ser tão apavorante a ponto de Jesus implorar ao Pai: Pai, passa de mim esse momento, afasta de mim. Um inocente clamando ao Pai que o livrasse daquele momento. Naquele cálice, querido, de agonia ali estava o nosso delito, o nosso pecado. E Jesus precisava passar por aquilo, por amor a cada um de nós. E nós, na maioria das vezes, nós não temos valorizado nenhuma gota daquela de sangue, nenhuma gota daquela de suor, seja como for. Nós não temos valorizado o sofrimento de Jesus. E por que nós não valorizamos o que Jesus fez na cruz por nós? Talvez uns, falta de fé, outros porque verdadeiramente ainda não compreenderam, não entregaram a sua vida verdadeiramente a Jesus. Talvez quantos de nós vêm num culto como esse porque tem medo de ir para o inferno. Eu tenho medo de ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Querido, você não tem que estar aqui por medo de ir para o inferno. Você tem que estar aqui por entendimento, por crer em Jesus, por amar Jesus, por reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. O inferno não tem nada a ver conosco. Nós temos a ver com o céu. Nós temos a ver com Jesus. E nós temos que nos reunir aqui por amor a Jesus. Porque nós amamos Jesus. Porque nós reconhecemos o sacrifício dele na cruz. Jesus, ele foi humilhado, ele foi sacrificado. Isaías 56 diz: ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Isaías 52 diz: assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Você consegue imaginar o tanto que Jesus sofreu por nós? E nós, eu volto a dizer, quem aqui nunca pensou em desistir por um problema tão besta, por algo tão simples, por uma tão pequena dificuldade? Tudo para nós é motivo de desistirmos, seja do casamento, seja do que for, da igreja, nessa caminhada. Nós não entendemos ainda, querido, o real significado da cruz. Nós não entendemos o que Jesus fez por nós. Nós ainda não entendemos, querido, que verdadeiramente o Senhor vai vir nos buscar. Nós não entendemos, querido, que esse mundo vai passar. E quando eu digo esse mundo, não é a terra em si, mas é essa geração que está aqui, é esse sistema que está aqui dominando. Nós vivemos, querido, uma média aí de 70, 80 anos.
Nós vamos passar. Mas também viveremos uma eternidade. E é isso que nós temos que cuidar. Como nós vamos viver essa eternidade? Se você recusar Jesus hoje, essa eternidade, você vai morrer afastado dele. E aí sim eu tenho que me preocupar com o tal do inferno. Mas se você reconhece Jesus, se você entende que Ele é Senhor das nossas vidas, que nós precisamos dele diariamente, aí você não precisa se preocupar com esse inferno. E sim, em cada dia buscar mais ao Senhor. Nós estamos, querido, desde que nós nos convertemos, nós estamos num processo de santidade. E a maioria do cristão hoje a gente vê que não está muito aí para a santidade. É dia a dia, querido, nós temos que zelar, buscar essa santidade. O Senhor diz que Ele é santo, santo e santo. E nós precisamos ser santos. Precisamos a cada dia nos afastar do pecado. Precisamos a cada dia, querido, buscar mais o Senhor, compreender mais o Senhor. E a maioria de nós não entende quem é Jesus, não entende o que Ele fez na cruz por nós. Até fala, até lê um pouco a Bíblia, mas na realidade realmente não entende o que Jesus fez por nós. Lá em Isaías 53, 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele. Sabe, querido, o motivo de você estar aqui sentadinho nessa noite, em paz, tendo a oportunidade, a liberdade de adorar o Senhor, é porque o castigo que era para ser sobre nós, Ele levou sobre Ele. O salário do pecado, a Bíblia diz que é o quê? Morte. Só que Jesus pegou esse salário de morte e tomou sobre si e nos deu um salário que vem através da obediência, que é vida, e vida e abundância. E a maioria de nós não entende, não compreende. Nós temos preguiça, querer ir para uma cela, nós temos preguiça de vir num culto. Nós temos preguiça, querido, de tirar um tempo e adorar o Senhor. Em 1 Pedro 1,17 diz assim: e se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabe que nesse tempo que nós estamos passando aqui, o Senhor diz para nós andar em temor, em obediência, em santidade, durante o tempo que nós temos de vida aqui. Talvez, querido, você não tinha esse entendimento até o ponto de você aceitar Jesus, mas agora você tem esse entendimento. Você sabe que precisa mudar de vida. Se você fosse analisar a sua vida hoje, do dia que você aceitou Jesus para cá, será que verdadeiramente você tem mudado os seus pensamentos, mudado a sua forma de agir? O que é que Jesus fez na sua vida verdadeiramente? Tem uma pessoa que ele diz assim, isso eu já conversei com ele, mas até hoje ele ainda não entendeu. Não se preocupe que não é daqui de Guajará-Mirim não, porque de repente você diz assim, será que eu sou assim? Não, não é daqui de Guajará-Mirim. Ele diz assim que a esposa dele chegou para ele e disse assim, fulano, por que tu não trata os teus funcionários como tu trata os teus discípulos? E ele diz bem assim, porque os meus discípulos, eles fazem as coisas de graça para Jesus. E lá nós estamos vivendo o reino de Deus. Mas os meus funcionários, eu pago eles. Então eu quero que eles dêem o melhor deles. Eles têm a obrigação de dar o melhor.
E aí, como se nós estivéssemos vivendo em dois mundos diferentes. Querido, do jeito que você é cristão aqui dentro, quando você sair ali fora, se é que isso é possível, seja o dobro de cristão. Não é o contrário, não. Quando você sair ali fora, quando nós sairmos ali fora, se eu sou cristão aqui dentro, se vocês me reconhecem como um cristão aqui dentro, que eu seja reconhecido ali fora ainda muito mais. Eu tenho que ser reconhecido, querido, como cristão, principalmente pelos que não têm Cristo. É muito fácil eu botar uma máscara para aqueles que são cristãos. Mas não é isso. Eu tenho que ser ainda mais cristão para aqueles que não são. Amém? O que Jesus fez na cruz por nós, querido, nós não temos condições de pagar. Nós não temos condições de devolver isso a Ele. E eu vou te falar uma coisa, Ele não quer que nós devolvamos nada a Ele, pague nada a Ele, não. Porque Ele fez por um único motivo. Por amor. Por amor a nós. Se nós pudéssemos fazer um pouquinho por amor a Ele. Eu estava aqui, ainda há pouco, lembrando, ouvindo os louvores, lembrando de uma ministração que eu fiz há algum tempo. Você lembra daquela ministração que eu fiz quando Abraão pega Isaac e vai sacrificar? Eu já fiz uma ministração da obediência que Abraão teve ali a ponto de sacrificar o seu filho. Abraão mostrou obediência a Deus, fé, sacrificando Isaac, ou indo sacrificar Isaac. Em outro tempo eu fiz uma ministração, eu lembro do tema, eu até botei um tema assim, que dizia assim, o tema era, filho, eu quero mais. E eu usei essa ilustração, essa passagem, como uma ilustração de Abraão, sendo, digamos assim, a velha aliança, e Isaac, a nova aliança. Jesus diz que o sangue dele é a nova, ele diz assim que ele é a nova aliança através do seu sangue, ele fez uma nova aliança. E essa nova aliança eu usei Isaac como esse símbolo da nova aliança. Porque Abraão demonstrou obediência sacrificando, ou indo sacrificar o seu filho. Mas Isaac não. Isaac, ele mostrou obediência ao seu pai e a Deus, sendo o próprio sacrifício, dando a vida dele em obediência a Deus. E é isso que nós temos que entender, querido, que agora, como é que eu vou devolver alguma coisa a Deus? Entregando a minha vida como um sacrifício vivo a Deus. A minha obediência eu demonstro a Deus pelo meu modo de viver, pelo modo que eu conduzo a minha vida aqui. Será que nós temos então, como é que eu posso dizer para você, será que nós temos então demonstrado essa obediência a Deus com o nosso dia a dia? Se nós fôssemos fazer um acerto de contas hoje com o Senhor, será que o Senhor ia se agradar ou tem se agradado do que Ele tem visto? Em Hebreus 10, 26, 31 diz, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, preste bem atenção nesse capítulo, Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus?
profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair das mãos do Deus vivo. Querida, aqui está dizendo, o autor de Hebreus diz que na lei de Moisés, uma pessoa era condenada quando duas pessoas testemunhavam o que ele tinha feito de errado. E agora ele diz assim: mas e nós, nessa nova aliança, quão terrível é nós pisarmos novamente aquilo que Jesus fez. Quão terrível é nós não reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador. Quão terrível é nós não reconhecer o sacrifício dele na cruz. E eu volto a dizer, querido, não é com palavras que você reconhece o sacrifício da cruz. É na forma de Isaac. É dando a sua vida em sacrifício diário a Deus. Pastor, eu tenho que morrer na cruz? Como é que é isso? É como ele diz aqui no começo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, é parar de pecar deliberadamente, querido. É parar de fazer a vontade da carne. Esse morrer, querido, é morrer para as nossas vontades, a vontade da carne, que todo dia quer fazer coisas que desagradam ao Senhor. E começar a viver de uma maneira santa, buscando a santidade. Amém? Querido, fica de pé. Eu queria levar você a uma reflexão da sua vida. Mas uma reflexão da sua vida não é para você pensar no que você fez hoje. Não. É para você pensar desde quando você aceitou Jesus até hoje. Pergunte ao Senhor: Senhor, eu tenho mudado? Senhor, a vida que eu tenho levado corresponde com um servo realmente teu, com um filho que te aceitou como Senhor? Sabe, querido, naquela cruz e antes da cruz, no jardim do Getsemane, a agonia de Jesus foi tão grande, a ponto dele dizer que a alma dele estava a ponto de morte. Eu tenho certeza que a maioria de nós, ou ninguém aqui, nunca sentiu uma aflição a ponto de achar que já ia morrer. Mas ele suportou isso, querido, porque ele entendia e sabia que nós não conseguiríamos fazer nada sem ele. Por amor a nós, ele se entregou. Por amor a nós, ele deu a sua vida. E nós, em contrapartida, nós passamos dia após dia vivendo da mesma forma, deliberadamente pecando, fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma forma, não sendo uma pessoa, uma referência. Querido, nós temos que ser um referencial de Cristo. Você tem que ser o referencial de Cristo aqui na terra. Onde nós formos, as pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus em nós. No seu trabalho, na sua escola, onde você for, onde nós formos, as pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente. Não é nós olharmos para um lado, olhar para o outro e dizer assim: aqui não tem nenhum crente lá da minha comunidade, então aqui eu posso agir normalmente, como uma pessoa mundana. O Senhor morreu por amor a nós. Querido, você não está aqui simplesmente para ouvir uma mensagem.
Você não está aqui simplesmente, querido, para vir aqui e ouvir alguém falar da palavra, não. Você está aqui porque você faz parte do reino. Você está aqui porque um dia Jesus deu a vida por você. Você está aqui, querido, porque você vai morar com o Senhor. Você está aqui, querido, porque Jesus se sacrificou por você. E vamos valorizar isso dia após dia. Eu acho que está na hora, querido, de nós dizer chega. Chega de nós brincarmos de ser cristão. Aleluia, Jesus. Querido, não tem idade, não tem tempo. A idade é hoje, o tempo é hoje. Aqui nós temos jovens, adolescentes, pessoas de mais idade. Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para que haja uma mudança, um arrependimento sincero. Se você acha que tem algum motivo para que você venha se arrepender, peça perdão aí mesmo onde você está ao Senhor. Será que a pessoa que está do seu lado aí, querido, ela te vê como um crente? Será que a pessoa que está do teu lado olha para ti e diz, esse aqui verdadeiramente é um filho, é um servo? Ou será que essa pessoa que está do teu lado olha para ti e diz, parece um mundano? Ele morreu, querido, por cada um de nós. Que nós possamos reconhecer o amor de Jesus, que nós possamos reconhecer o que Ele fez na cruz por nós. Querido, daqui a pouco nós vamos sair por essas portas e Deus, Jesus, vai te dar a oportunidade de você agir diferente. Vamos sair por essas portas, querido, e o Senhor vai nos permitir situações para que a gente haja como cristão, como servo, como filho, como participante da glória de Deus. Você vai ter a oportunidade de mostrar para quem está ali fora, para quem está do seu lado, que você é filho, que você é obediente, que você entende o sacrifício dele, que você entendeu o sacrifício da cruz. Pai, eu te apresento, Senhor, as nossas vidas aqui nessa noite. Senhor, nós talvez ainda não entendamos como deveríamos entender. Talvez nós ainda não vivemos como deveríamos viver. Mas eu peço, Senhor, que Teu Espírito, Senhor, a partir do momento que nós sairmos por essas portas hoje, que o Teu Espírito venha nos conduzir num caminho de vida, num caminho, Senhor, onde cada um aqui possa, Senhor, exaltar o Teu nome com a sua vida. Que cada um aqui, Senhor, possa Te glorificar com o modo de falar, com o modo de viver, com o modo de agir. Que cada um de nós possa, sim, testemunhar o Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Se você crer nisso, se você crê em Jesus, dê um aplauso bem forte a Ele.